Salve galera, tudo bem? Professor Eduardo, estamos aqui para a gente continuar o nosso conteúdo, continuar a nossa programação dessas videoaulas, dessa parte online que a gente está fazendo. E hoje, para a gente dar sequência aí nesses nossos estudos, eu preparei para vocês a introdução do que é o conceito de função, tá? Não se alegre demais, porque função não é só isso que eu estou passando, aqui é apenas 1% do que a gente vai ver nessa parte de função. Então essa parte aqui é apenas uma introduçãozinha, uma parte bem rápida, só para a gente ter uma noção do tipo de situação que a gente vai estar trabalhando. Agora, a partir disso, a gente tem interpretação gráfica, a gente tem construção gráfica, formular uma função para, né, através de uma situação, um problema, você encontrar uma função que exemplifique, que te resolva a situação que você está trabalhando. Enfim, como é que a gente tem função do primeiro, função do segundo, função exponencial, função modular, função logarítmica, é função para ninguém por defeito, tá bom? Então não se anime demais, tá? Aqui hoje é bem tranquilinha essa primeira parte, essa introdução, mas ainda vai ficar, as coisas vão ficar mais interessantes aí no decorrer das próximas aulas que a gente estiver passando para vocês, tá bom? Então para a gente começar, esse conceito de função, ele nada mais é do que o trabalho, né, a relação entre duas grandezas, basicamente. Então, o que a gente tem de grandeza, por exemplo? Você pode pegar como exemplo o comprimento de um terreno, que seja, a área de um terreno, pode ser um exemplo de grandeza, velocidade. Enfim, a gente tem muitos exemplos que a gente vai trabalhando tanto lá na química, na física, principalmente na física, utiliza muito essas grandezas, e todas elas a gente consegue relacionar através de uma função que pré-estabelece um valor que você queira, que você vai lá, atribui naquela função, e você consegue calcular num valor específico aquele resultado que você quer. A gente pode pensar, por exemplo, em velocidade, para quem já está estudando aí um pouco da parte de mecânica, a gente tem lá a fórmula do vovô ET, né? V, que é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Isso aí é um exemplo de uma função, você pode atribuir ali um determinado valor para a velocidade, você encontra o tempo, enfim. Sempre que estiver duas relações ou mais, duas grandezas, desculpa, ou mais, se relacionando por forma de uma equação, a gente pode expressar isso aí através de uma função e assim tocar o barco daí em diante, tá bom? Então só repetindo, só frisando bem, nesse primeiro momento não estou muito interessado em questões de definição, não estou interessado muito em questões do rigor matemático, apenas um conceito intuitivo que eu vou estar passando para você de como funciona, tá bom? Então para a gente começar isso, olha só, conceito de função, apenas, né, a nossa introduçãozinha aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui e escreve, porque senão você vai que você não está enxergando direito aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, introduçãozinha. Nossa introduçãozinha. Eu peguei um quadrado de lado x, temos aqui um quadradinho de lado x, e aí nós sabemos, lá da geometria, que para calcular a área de um quadrado, basta fazer o quê? Basta fazer o lado vezes lado, que vai ser x ao quadrado. Beleza? Então tá aqui, ó. A área desse quadrado em função do seu lado, que eu chamei o lado de x, é dessa forma que a gente lê, ó. A área em função de x é igual a x ao quadrado. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir do momento que você tem isto, você pode atribuir o valor que você quiser para x, que você sempre vai encontrar um determinado valor de área para aquele determinado valor de lado que você escolheu. Então, por exemplo, professor, eu quero que o meu quadrado tenha lado 1. Então, veja só, eu substituí o x por 1. Então, como vai ficar o nosso cálculo aqui? 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Então, significa que se o lado deste quadrado tiver lado 1, então a sua área é 1, colocar aqui uma unidade de área. Pode ser metros, centímetros, o que você vier a escolher. Professor, mas eu não gosto muito do 1, eu quero que o meu lado seja 2. Não tem problema, olha só. Se meu lado vale 2, a área de um quadrado, 2 ao quadrado, você vai chegar aí com a sua área, são 4 unidades de área. Beleza. Professor, mas se meu lado for 3, olha só que difícil que fica agora. Vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar 9 unidades de área. Professor, isso vale para qualquer um? Sim, mas a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Porque perceba que eu acabei de mencionar para vocês que eu não estou muito interessado agora no rigor matemático, em questões de definição e tal. Mas mesmo sem eu definir para você,
a questão de conjunto domínio, enfim, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho disso, eu não preciso me prolongar muito para você perceber que não faz sentido eu atribuir um valor de x aqui negativo, por exemplo. Ah, eu quero calcular a área de um quadrado onde o lado dele vale menos 3. Pô, você consegue construir um quadrado de lado menos 3 centímetros, metros, que seja? Não faz sentido, tá bom? Então, nessas condições aqui, como eu estou calculando uma área, é óbvio que os valores dos lados, já que é uma figura geométrica, sempre vai ter que ser positiva. Professor, e se colocar igual a zero? Se colocar igual a zero também não faz sentido. Eu não consigo construir um quadrado de lado zero. Se eu falar para você construir um quadrado de lado zero, senão aquele não existe. Não tem como fazer uma medida valer 0 metros. Tá certo? Então, aqui neste caso, o valor dessa área, essa função, ela vai existir desde que x seja maior que zero. Existe para qualquer x real, desde que x seja maior que zero. Tá vendo? Eu falei que eu não ia falar um pouquinho de definição, mas é mais forte que eu. Já estou começando a querer definir. Mas eu vou parar por aqui para não se prolongar muito, para deixar isso aí para um próximo encontro nosso, tá bom? Então, voltando, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nesta relação que eu escrevi aqui, ó, a de x igual a x ao quadrado, o que isso está trazendo para nós de informação? Que para qualquer valor de x que eu atribuir, desde que satisfaça essas condições, eu vou encontrar um determinado valor para a área desse quadrado. Ou seja, a área depende do valor de x que você está atribuindo, tá bom? Para cada valor que eu atribuo, eu encontro um determinado valor da área. Portanto, a área depende do valor que você atribui à sua variável x. Tranquilo? Um segundo exemplozinho, ó. Antes que você me pergunte, sim, eu sei, isso aqui só vai existir no mundo ideal, né? Por 26 litros de gasolina, você pagar R$ 72,80, nem lembro quando foi que isso existiu. Mas, enfim, né? É só para as contas ficarem mais fáceis. Então nós temos aqui, ó, um cidadão foi abastecer seu carro, ele colocou 26 litros de gasolina e pagou por esses 26 litros R$ 72,80. Aí eu quero saber qual o valor pago se ele colocasse, ou se ele colocar depois disso, 20 litros de gasolina. Perceba que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o preço da gasolina, o preço do litro. E como que eu consigo encontrar o valor deste litro? Muito simples. Se eu paguei R$ 72,00 por 26 litros, ao fazer essa divisãozinha aqui, a gente consegue encontrar aí o nosso valor por litro, beleza? Fazendo essa continha, 72,80 por 26, é possível que isso aqui dê R$ 2,80. Então isso aqui é R$ 2,80, o valor de 1 litro da gasolina nesse posto, que se você descobrir, você me avisa que a gente passa lá para abastecer. Então, R$ 2,80 é o preço de 1 litro. Beleza? Muito bem. Tá feito. Aqui, a questão é qual o valor pago por 20, né? Eu ia pulando já para a letra B, mas tem a segunda parte. Agora, por 20 litros, se 1 litro custa R$ 2,80, 20 litros vai ser quem? Vai ser 20 vezes 2,80, que aí fazendo isso, 2 vezes 2,8 vai dar 56. 56 reais aí, ó. É o que você vai pagar por esses 20 litros de gasolina. Beleza? Tranquilinho, né? Até aqui. Agora a letra B. Indicando por Y o preço a pagar e X litros de gasolina, a quantidade de litros que você põe. Formular uma equação que relacione X e Y. Como que eu posso transcrever isso aqui para isso aqui, ó, que eu fiz para a área? Escrever uma relação onde a cada valor de X litros que eu abasteço, eu consigo encontrar o seu valor direto. Muito simples, ó. Eu chamei de Y o preço a pagar. Beleza. X é a quantidade de litros que eu quero. Então, o que acontece? Se eu abastecer 1 litro, eu vou pagar R$ 2,80. Se eu abastecer 2 litros, eu vou pagar R$ 5,60. E assim por diante, concorda? Então perceba que o valor a ser pago, que é Y, ele depende da quantidade de litros que você está colocando. E eu posso simbolizar desta forma, ó, como 2,80 vezes X. Então aqui, essa relaçãozinha
nada mais é que uma função que a gente encontrou do preço da gasolina em função da quantidade de litros. Ah, professor, eu coloquei 10 litros. Beleza. Substitui o x por 10. 10 vezes 2,80, 28. Você vai ter que pagar R$ 28. Ah, professor, eu abasteci 20 litros. 20 litros a gente já fez a continha. O que foi isso? Colocar no lugar desse x, colocar esse 20. 20 vezes 2,80, R$ 56. E assim por diante. Beleza? Então, muito tranquilinho. Essa primeira parte não tem muito segredo, tá bom? Apenas uma parte conceitual, uma parte introdutória aí que a gente está fazendo. Peço que você pegue exercícios dessa parte inicial, no seu material provavelmente você tem aí. Estude, faça alguns outros exemplos, algumas outras situações, problemas, para que no decorrer do seu curso aí, na parte de funções, a gente não tenha maiores surpresas, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê daqui a pouquinho num próximo vídeo dando continuidade aí. Valeu!